Aleluia. Neemias capítulo 4. Jesus. Se Ele nos chamar de novo, a gente para, amém, irmãos? E está tudo em paz. Olha para quem está do seu ladinho e fala assim: está tudo em paz. Amém? Eu acho que as nossas preciosas do louvor, acho que nunca mais desce sem microfone, né, gente? Porque tem que puxar na voz aí, com o microfone fica mais fácil. Ah, Jesus. Por dia, Espírito Santo. Meu Deus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não dá para sair daqui. Não dá para ler uma linha dessa sem Ele, querido. Vira só uma palestra. Eu vou só andar para lá. Eu vou te dar um estudo bíblico. Sem Ele, nada podeis fazer. É sobre Ele. Sabe, a gente pode ter um bate-papo, eu posso te falar muita coisa de história, sabe, de cultura judaica, mas sem Ele nada podeis fazer. Quem cura, quem liberta, quem restaura, quem transforma é Ele. Muitos estão achando que não podem, irmãos. Não podem, a glória é dele. O principal da igreja é Ele. Todos podem faltar, quem não pode faltar é Ele. Todos podem faltar, quem não pode faltar é Ele. É sobre Ele o culto, é sobre Ele esse encontro. Por favor, caia os sofismas desse tempo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Neemias capítulo 4. Meu Deus. Meus irmãos, se vocês puxarem, ele fica, e aí vai ficando, né? E eu estou em paz. Amém? Nós vamos aqui. Daqui a pouquinho a gente dá a bênção apostólica e a gente continua. Quem está com sede, quem está com fome, fica. Amém? Ah, Jesus. E sucedeu o que? Ouvindo o Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Escuta isso, irmãos. Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo tinha ânimo, se inclinava a trabalhar. Sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobia, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviarem
do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, não os temais. Lembrai-vos do grande e temível Senhor, e peleja pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nós queremos te ouvir. Nós precisamos te ouvir nessa noite. Queridos, esse livro tão inspirador, esse livro na Bíblia Sagrada, ele está posicionado antes do livro de Esther, mas seus relatos são de uma geração posterior à geração da rainha Esther. Neemias, um copeiro. Neemias, igreja, um copeiro que servia a um rei, o rei Artaxerxes, um homem que comandava o império mais poderoso daquela época. Neemias servia, sabe, em uma fortaleza que geograficamente ela estava posicionada a 1.500 quilômetros aproximadamente de distância de Jerusalém. Neemias gozava do conforto, Neemias gozava da segurança, da paz de uma corte poderosa. Neemias então recebeu uma visita. Chegou na cidade de Susã Anani, um homem que saiu de Judá e foi até Susã. E ao chegar ali, ele informou a Neemias sobre a destruição, amados, de Jerusalém. Nesse encontro, Neemias escutou sobre o estado atual que Jerusalém se encontrava. Nesse encontro, Neemias escutou sobre os seus muros, como eles se encontravam. Neemias escutou sobre a miséria do povo, a insegurança de muros rompidos, de muros caídos e de portas queimadas. Neemias, ao ouvir isto, chorou, jejuou e orou, queridos. Por volta, guarda isso por favor, por volta do mês de novembro para dezembro, em 446 a.C., Neemias teve acesso a essas notícias, sobre como Jerusalém estava. Em março de 445, 4 meses, 120 dias depois, após Neemias saber como se encontrava a sua cidade, o rei Artaxerxes libera Neemias para reconstruir os muros. Após orar, após jejuar, Neemias tem um encontro diante do rei, e nós sabemos sobre aquela fala, aquele diálogo, de um semblante caído. Quem outrora nunca esteve triste ali, ele conseguiu, por essa postura de temor e tremor, por esse cuidado, Neemias conseguiu recursos, Neemias conseguiu cartas de apresentação,
Neemias conseguiu uma escolta e uma autorização do rei, escute isso, para reconstruir os muros. Observe algo, por favor. Existia uma oposição. Neemias enfrentava uma luta por fazer algo. Escute isso, por favor. Olha aqui para mim, por favor. Neemias possuía recurso do rei, amém? Neemias possuía pessoas que eram fiéis ao rei. Neemias possuía a autoridade do rei para fazer, amém? Estão comigo aqui? Amém? Não se distraia. A nossa vida, queridos, é segundo um propósito, e quando nós estamos posicionados nele, quando nós estamos vivendo o propósito que fomos chamados, irmãos, é uma guerra, queridos. Talvez você nunca enfrentou, mas é uma guerra dentro e é uma guerra fora, amém? Sim ou não? Sim. É uma guerra do lado de dentro, mas é uma guerra também fora. Fora são os nossos inimigos com seus levantes. Fora são os secretários que o inimigo envia. E olha que tem secretário, tá? Quando ele não vem, ele manda o secretário dele. Amém? Mas por dentro, querido, no mês de agosto de 2026, após dobrar o joelho aqui e falar tanto com Deus, no dia 31 de dezembro, naquela festa tão linda que nós sempre fazemos, após fazer promessas, após escutar palavras do céu ao nosso coração. Quem nunca escutou aqui, quem é solteiro, você vai casar e vai formar uma família. Quem nunca escutou aqui, Deus é contigo, vai dar certo. Só que chega agosto, irmãos, e parece que nada aconteceu. Sabe, eu estou vendo já Éder e Catherine ali, e hoje pela manhã, eu levantei aqui, algo me impulsionou aí lá atrás, e quando eu parei, porque já Éder trabalha fora, né, então quando ele vem aqui eu fico muito feliz, né, ele assiste pelo YouTube. Você já imaginou alguém num caminhão postando, que está escutando um culto? Quantas pessoas não alcança? E ele faz isso, eu vejo lá, que ele me marca, né? Falei com ele, que o dia que ele for aqui perto, mozão, no Rio, aqui no Rio de Janeiro, eu vou com ele. Vai ser um dia assim, de 24 horas, eu nunca... E ele, nós já programamos, né, filho? Nós vamos. E eu marchei daqui para lá. E aí eu olhei assim, por Rostina, que eu falei assim, gente, o senhor falou assim, ela está grávida. Eu falei, como é que eu vou falar isso com ela agora? E quando eu cheguei para ela, eu falei, minha filha, Deus manda te falar que você está grávida. Mais ou menos isso, né, filha? Eu falei assim, pastor, nós viemos hoje te contar. Eu estou grávida de 3 meses. Eu falei, que bênção, gente. Não é sobre uma revelação, irmãos, é sobre uma confirmação. Mas como é bom escutar isso. Sabe, como é bom Deus fazer isso conosco. Mas escuta isso, por favor. Quantas guerras nós vivemos por dentro, queridos. No mês de agosto, já se passaram 7 meses, entramos no 8º mês, vem o desânimo, queridos. Sabe, vem o pessimismo, são os traumas, mais um ano não deu certo. Queridos, sabe, são as investidas em nossa mente em todo o tempo. Como assim, pastor? Ter a aprovação do rei. Escuta isso, por favor. Ter a aprovação do rei, ter recurso do rei, ter pessoas do rei conosco, não significa que será fácil. Pastor, estou falando de Neemias, tá? Cartas, recurso, autoridade do rei, não significa que será fácil. Mas nós faremos, irmão. Nós conseguiremos, irmãos. Estão entendendo o que Deus está te falando? Neemias reagiu,
Meu querido, é impossível viver o que Deus tem para nós sem lutar, sem guerrear, Rick. Não é fácil, mas será feito. Amém? Não é fácil, mas Deus está comigo. Se levantou o inferno, mas Deus está me escoltando. Eu vou passar. Em muitos momentos parece que nada está acontecendo. Irmãos, quem tem orado para viver as promessas do Senhor em 2026? Faz assim com a mão: pastor, eu tenho orado. Amém? Para viver as promessas. Você tem autoridade do rei para isso. Você tem recurso. Por mais que talvez você ache que não, você tem recurso do rei para isso. Você tem pessoas do rei para somar com você. Escuta isso, por favor. Você fará sim em nome de Jesus. Você viverá sim em nome de Jesus. Pastor, por quê? Porque quem te prometeu não é homem para mentir. Quem te prometeu não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Confia naquilo que o Senhor te falou. Pastor, mas está tudo tão difícil, pastor. Pastor, estou passando por tanta coisa. Não se preocupe com os levantes do inferno. Ele sempre tentou impedir o agir de Deus. Jesus está em 40 dias de jejum, irmãos. O inferno se apresenta. Se o inferno teve coragem, irmãos, se o inimigo teve coragem de ir em Jesus, você acha como é que ele vem em nós? Primeiro ele manda o secretário e vai subindo o nível de secretário. Não tem problema, não importa o nível, irmãos. Deus é conosco. Ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira. Escuta isso, não se distraia. Ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira. Vejam que interessante. O governador de Samaria ficou sabendo aquilo que se passava em Jerusalém. Sambalate conhecia Jerusalém. Pastor, por quê? Porque ele nasceu próximo ali, em Bet-Horon. Então, ouvindo Sambalate, sabe, Raquel, quando chegou a notícia que os muros, enquanto estava tudo destruído, não tinha problema. Ouvindo que os muros estavam sendo reparados, preciosos, quando o inimigo escuta que nós estamos nos posicionando, irmãos, quando o inimigo escuta que nós estamos tampando as brechas, irmãos, aí as afrontas vêm, o nosso passado é apresentado, as nossas mazelas. Sabe o que está escrito em Miqueias? Os mergulhadores do inferno vão lá no oceano, vão lá no mar do esquecimento tentar resgatar tudo aquilo que um dia nós fizemos, irmãos. Pastor, por quê? Sambalate tentou desqualificar aquele povo. Escuta isso. Esses fracos judeus, eu falei isso aqui pela manhã, quando alguém chama o outro de fraco é porque ele se sente mais forte. Sambalate então, lá de Samaria, manda um recado: esses fracos judeus, pensam que são quem? Essa é uma estratégia que perpetua. Pastor, por quê? Porque ele sempre tenta nos desqualificar, porque nem sempre as falas é para uma resposta, nem sempre as falas é para uma resposta. Pastor, por quê? Porque a fala, a intenção é destruir a nossa confiança. Porque um homem ou uma mulher de Deus que não confia na promessa que ele recebeu, ele anda sem fé, querido. No hebraico, a palavra fraco, na fala de Sambalate, quer dizer debilitado. Quem são esses debilitados que estão tentando levantar esse muro? Estão entendendo, querido? E aí eles dizem assim: pastor Rogério, não vai dar certo. Eles dizem assim, sabe, não dura, isso é só fogo de palha. Eles dizem assim, são fracos. Eles dizem assim, não é capaz. Qual é a credencial? Qual é o pedigree? Nasceu em qual bairro? Veio de onde? Olha como é que o inimigo se levanta, irmãos. Queridos, me perdoe, mas isso não vem do céu. Porque o que vem do céu é assim: levanta. O que vem do céu é assim: seja forte. O que vem do céu é assim: não tenha medo. O que vem do céu é assim: tenha bom ânimo.
Quantos estão entendendo isso aqui, queridos? Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Glorifica Ele, porque as palavras do céu sobre nós é assim, tem de bom ânimo, sabe, as palavras do céu sobre nós é assim, ó, se levante, fique de pé. As palavras do céu sobre nós é assim, dê um passo, mesmo que o mar esteja revolto, olhe para Ele, que Ele é contigo. Sambalate criticou, irmãos, os trabalhadores. Quem são esses fracos aí? Mas Tobias faz algo. Tobias faz assim, ó: uma raposa derrubará esse muro. Pastor, o que isso quer dizer? Sambalate criticou os trabalhadores, Tobias criticou a obra. O ataque foi completo. Pastor, Tobias era parente próximo de quem estava ajudando na obra. Tobias sabia aquilo que estava sendo feito, e ele diz assim, ó: vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedra. Quem falou isso, gente? Tobias. Mas o genro dele está aqui, tem parente dele próximo aqui. Será que nós estamos fazendo errado? Será que está fraco mesmo? Os muros de Jerusalém estavam sendo levantados, muros que estavam destruídos há mais de 100 anos, querido. Guarde essas informações. Por 3 dias, Neemias andou pelos escombros. Por 3 dias, Neemias se preparou. Existem batalhas que nós precisamos conhecê-las para sabermos como nós iremos enfrentá-las. Neemias conhecia sobre guerras, sim. Quantas vezes Neemias escutou, como um homem próximo ao rei que comandava o maior império da época, que conquistava com lutas. Quantas vezes Neemias escutou sobre guerras, irmãos? Diversas vezes, como copeiro por uma vida, servindo um copo. Olha onde Deus colocou Neemias, queridos. Deus colocou Neemias para servir Artaxerxes. Neemias experimentava aquele vinho para ver se estava envenenado. Neemias é aquele que estava próximo, escutando as estratégias de um reino vencedor em batalhas, como copeiro por uma vida, servindo o copo, talvez sendo colocado em um lugar de pouca relevância para muitos, mas quantas histórias, quanta estratégia Neemias escutou ali. Deus não erra, meu irmão. Deus não erra, minha irmã. Até em momentos difíceis que nós passamos, queridos, até em momentos ruins que nós passamos, deixa eu melhorar para você, até em momentos fora da presença do Senhor que nós vivemos, irmãos, serve para o reino. Pastor, por quê? Porque só quem passou na dor tem misericórdia do outro. Só quem um dia errou tem misericórdia daquele que está errando. Só quem um dia teve a cara esfregada na lama tem misericórdia daquele que está andando na lama, porque senão nós íamos olhar todo mundo de cima. Não, eu sou o tal. Não, eu já passei por aí. Eu sei como o diabo me cega. Eu sei como o diabo está te cegando. Eu sei como é os ouvidos tampados, irmãos. Escuta isso, por favor. Essa fala de Tobias é sobre a fragilidade da obra. Essa fala é de alguém que possuía acesso. Essa fala é de alguém que sabia aquilo que estava sendo feito. Tobias, ele sabia o que eles estavam fazendo. Escuta isso. Neemias não respondeu à afronta de Tobias. Não, pastor, não. Neemias falou com Deus sobre as afrontas. Foi aquilo que nós lemos e ficou meio confuso. Que diálogo era aquele? Neemias não mandou um recado para Tobias, irmãos. Por 4 vezes Sambalate mandou uma carta. Na 5ª vez ele mandou aberta a carta, para que todos pudessem ter acesso. E Neemias respondia assim: não posso parar. Glória a Deus.
não posso reunir com vocês, não posso sair daquilo que Deus me chamou, porque eu estou em uma grande obra. Nós precisamos parar de responder o inimigo, irmãos. Ele quer nos cansar. Escuta isso, física e hoje com a internet, emocionalmente também, que é ainda pior. Eu falei isso lá em casa com a pastora Luciana, falei, mozão, eu estou dando um tempo de rede social. Pastor, por quê? Porque se nós não vigiarmos, nós paramos de fazer para Ele e fazemos para ser visto. Nós paramos de exaltar o nome dEle e começamos a exaltar o nosso. E de forma muito sutil, escuta isso, pastor Tom, escuta isso, pastores e pregadores que estão aqui, escute isso, e de forma muito sutil, sem perceber, nós começamos a usá-lo para nos promover, e achamos que estamos promovendo o Evangelho, mas estamos promovendo a nossa agenda. Vigiem, vigiem, vigiem. Nós precisamos parar de responder o inimigo, queridos, porque, pastor, por quê? Porque ninguém para o que Deus te chamou para fazer. Chegou agosto, continua. Já se passaram 7 meses, continua. Pastor, observem isso. E todo o muro se fechou até a sua metade. Queridos, sabe, irmã Raquel, eles chegaram em um momento que era muito importante. Pastor Vinícius, eles chegaram na metade. Eles chegaram no meio. Não podemos dizer que são 26 dias, mas podemos dizer que foi a metade do muro, que é isso que está na Bíblia. Então a metade do muro, o muro estava na sua altura pela metade. Eles já tinham construído muito, pastor Jorge. Sabe, Maíra, amo ver você aqui, minha filha. Sabe, pastora Kelly, eles já estavam na metade das muralhas. Só que aí, algo soprou em Judá. Tem entulho demais. E o cansaço se apresentou. Porque o inimigo, quando ele não vence um, ele começa a atacar quem está do lado. Quando ele não vence o esposo, ele vai na esposa. Quando ele vai na esposa, ele vai no filho. E aí ele começa. Queridos, quando nós caminhamos por uma palavra é muito especial. Porém existe um momento que nós olhamos, vemos muito que fizemos sim, mas nós começamos a ver também coisas que antes nós não dávamos importância. Nós começamos a observar coisas que antes nós não nos importávamos. E agora parece que ficou difícil. Pastor, por quê? Porque chegou agosto. E o diabo sopra assim ainda. Tem eleição. Acabou a Copa. Agora já é eleição. Um dia eu entrei no elevador, o irmão falou assim, tem mais 7 feriados. O diabo soprou na minha cabeça. O povo da igreja viaja. O povo nosso é o povo que mais viaja. Falei, gente, quando eu sair, eu vou estar repreendido. Falei, uma bênção, Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Entenda o que eu vou falar aqui com muito temor e amor, com muito cuidado, com muito zelo, tá? Não me leva para outro lugar, não.
Se nós não vigiarmos até uma bênção, nós começamos a nós colocamos a pontuar dificuldades. Sabe esse filho que você muito amou? Sabe esse filho que você tanto sonhou em ter? Deixa eu te falar uma coisa. Durante os 12, está repreendido em nome de Jesus, mas dos 12 até os 35, é só Jesus na causa. Amém? Continue amando do mesmo jeito. Se o Senhor te entregou, o Senhor é fiel. Só faz a sua parte, só ora por Ele. Continua amando do mesmo jeito. Sabe, às vezes nós pontuamos negativamente coisas que antes, ou talvez muita coisa, que nós já sonhamos em possuir. Chegou o mês de agosto e parece que não aconteceu nada. Quem já suportou até hoje, continua. Pastor, por quê? Porque você está construindo algo, sim. Você tem construído algo, sim. Talvez você não percebeu. E aí você diz assim: ah, pastor, eu não fiz nada nesse ano. Fez sim, em nome de Jesus. Você pode estar simplesmente escutando os parentes de Tobias. Por 10 vezes, os parentes de Tobias, aqueles que moravam lá, visitaram, vieram com palavras: somos fracos, nosso muro é frágil, uma raposa derruba, eles vão nos matar. Já falaram isso tantas vezes, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa: quem te deu uma palavra é fiel para cumprir na sua vida. Ah, pastor, eu não sei se você está no leito escutando essa palavra, eu não sei se você está aqui tendo uma crise para enfrentar na segunda-feira. Quem te deu uma palavra, irmãos, é fiel para cumprir na sua vida, querido. Quem te deu uma palavra é fiel. Pastor, irmãos, levanta a cabeça. Esse ano você ainda terá. Esse ano nós ainda teremos nossa vitória. Queridos, deixa essa Maria falar. Deixa quem quiser falar, fala. Eu falei isso hoje com a Preciosa aqui. Dificilmente você vai escutar alguém que está no degrau de cima falando mal de alguém que está no degrau de baixo. O que você vai escutar é alguém que está no degrau de baixo falando mal de quem está no degrau de cima. Não desça o degrau. Não volta para lugares que o Senhor te tirou. Se estão falando, irmão, é porque você já não está ali mais. Porque você já avançou para lugares. Queridos, avance. Quem te mandou fazer vai concluir, porque a obra dele é completa na sua vida. Por favor, você não pode parar. Pastor, você não pode desistir. Pastor, irmãos, eu sou pastor de ovelhas, queridos. Eu sei o que eu escuto em gabinetes. Eu sei o que eu escuto em áudios, às vezes intermináveis, que o meu ouvido já ficou excelente para ouvir naquela velocidade 2. Vocês sabiam que no carro não passa na velocidade 2? Sabiam disso? No Jeep não passa não. Se você colocar na velocidade 2, ele vai na 1. E aí eu tenho que gastar uma gasolina, porque às vezes eu estou andando, e aí eu coloco, ele não vai para 2, fica só na 1 e eu vou escutando. Pastor, por quê? Porque o inimigo vai sempre batalhar, irmãos, para nos fazer acreditar que Deus não falou conosco. Mas o profeta tal, eu não quero nem saber quem é o profeta, irmãos. Se ele falou que é Deus, Deus trata com ele para lá. Se ele está usando o nome do Senhor, eu quero escutar o que o Senhor está falando. Senhor, resolve com ele lá, eu quero só a minha promessa. Pastor, o senhor viu o que aconteceu com o profeta? Eu não vi nada, mas ele falou, amém. Se foi de Deus e está no meu coração, eu estou vivendo.
olha o que, escuta isso, não os temais, lembrai-vos escuta, não os temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, e pelejai pelos vossos filhos. Escute isso, por favor, não os temais, lembrais do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos filhos. Pastor, eu estou sem força, pastor, pelejai pelas vossas filhas. Pastor, eu estou sem força, pelejai pelas vossas mulheres. Pastor, eu estou sem força, pelejai pelas vossas casas. Foi assim que Neemias enfrentou aquela guerra. Essa palavra nessa noite tem destino aqui. Escuta isso. Todos que foram chamados para algo grande, mas devido às afrontas, pelo esforço repetido, sem recompensa, pelo cansaço, portanto, por tudo, pode ter um dia parado, mesmo sabendo o que carregava, mesmo tendo uma promessa que ainda gritava dentro do coração, por tudo aquilo que enfrentou, parou. Essa palavra hoje, nessa noite, Deus está falando com você. Não pare. Não é por posição que você guerreia, não são por coisas da terra que são perecíveis que você guerreia. Nós continuamos, pois nós sabemos que se nós estivermos voando, quem caminha conosco, escuta isso, está correndo. Se nós estivermos correndo, quem está conosco, anda. Se nós estivermos andando, quem está conosco, para. Se nós pararmos, quem está conosco, Maíra, senta. Se nós sentarmos, pastor Jorge, quem está conosco, deita. Se nós deitarmos, quem está conosco, morre. Nós guerreamos por algo maior. Aleluia! Glória a Deus! Nós nos posicionamos por algo maior. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como você está escutando essa palavra no seu coração, mas talvez você está assim, pastor, eu já não vejo a hora do ano terminar, pastor. Parece que em 2026, nada está dando certo, pastor. Parece que o inferno se levantou, de forma tão orquestrada, que nada está dando certo. Neemias morou em Suzã como copeiro por muito tempo. Neemias poderia achar que nada estava dando certo para ele. Escuta isso, Neemias poderia achar que escutar sobre guerra não tinha sentido. Eu sou só copeiro. Eu não peguei em espada. Neemias, sabe, Dani, poderia achar que escutar sobre estratégias de guerra não fazia sentido para ele. Pastor, por quê? Não, porque ele é só copeiro. Para que ficar nessa reunião? Se o meu trabalho é só servir copos. Neemias morou em Suzã como copeiro por muito tempo. Após uma notícia do céu, Neemias, por 120 dias, Neemias orou, e nesse tempo ele jejuou. Em 52 dias, ele fez algo que estava destruído há mais de 100 anos,
por aproximadamente 140 anos, os muros de Jerusalém ficaram destruídos. Não limite Deus às suas forças. Não limite o Senhor pela sua expectativa. Não limite o Senhor pelo seu tempo. O tempo de Deus é soberano. É impossível, Deus faz. Não dá certo, Deus fará. Eu tenho uma esposa que tem uma fé irritante. A fé irritante é aquela que, independente daquilo que falam, ela está alicerçada naquilo que Deus falou com ela. Pastor, essa palavra é para mim. Pastor, essa palavra nessa noite é para mim. Eu tenho uma promessa. Mas as afrontas dos sambalates desse tempo, pastor, eu tenho uma promessa, mas as palavras depreciativas dos Tobias desse tempo, pastor, as palavras sopradas aos meus ouvidos, pastor, me fizeram parar de construir aquilo que Deus me chamou. Deus tem um renovo para você nessa noite. Talvez você tenha vivido um tempo de cansaço e de desistência por tudo aquilo que você tem escutado e enfrentado. E agora, chegando agosto, com tantos dias, com tanto tempo, para Deus realizar grandes feitos na sua vida, você já está colocando um ponto final nas vírgulas que Deus tem colocado na sua história. Pastor, para mim não dá certo. Talvez Neemias pensou isso um dia também. Pastor, eu sou colocado sempre numa posição desfavorável. Talvez Neemias também pensou assim. Pastor, mas eu escuto tanta coisa. Aí agora nós podemos afirmar, Neemias também escutou. Quem são aqueles fracos? Pastor, eu não tenho capacidade. Se uma raposa passar ali, ó, cai aquilo tudo. Deus está te chamando nessa noite. Não é para viver segundo o seu conhecimento. Deus está te chamando nessa noite. Não é para viver segundo as suas forças. Deus está te chamando essa noite para que você viva segundo uma palavra que Ele te deu. E sobre a palavra do Senhor, que é inerrante. Não é sobre a palavra de homens, é sobre a palavra de Deus. Não é sobre aquilo que falaram com você. Não. É um tempo de maturidade na casa do Senhor. É sobre aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Deus tem uma promessa para você. Ninguém está numa casa de oração como essa. Ninguém começa o primeiro dia da semana, primeiro domingo do mês de uma casa como essa, ceando, entregando o seu tempo ao Senhor. Ninguém, irmãos, que está aqui, escuta isso, eu falo isso com muito temor e tremor, mas com muita autoridade. Todos que estão aqui carregam a promessa do Senhor. Mas todos que carregam a promessa do Senhor, também se preparem. Todo aquele que carrega uma promessa, carrega também um plano, um levante do inferno para paralisar ele. Talvez você chegou aqui querendo desistir de tudo. Pastor, já chega para mim. E esses momentos como esse, quando o céu se rasga, como eu vi fazer aqui, não são momentos de alta ajuda não, irmãos. Sabe, nós não estamos aqui sobre essa plataforma. É sobre a ajuda do alto. Não é sobre uma palavra para te motivar. É sobre uma palavra para te cortar no meio. Não é sobre uma maquiagem, irmãos. É sobre uma cirurgia completa. Não é sobre trocar de roupa. É sobre trocar de caráter.
É sobre uma mudança de dentro para fora, queridos. Tem uma promessa sobre você. Sabe, sobre um casamento que, independente da idade, do tempo, um casamento que é uma referência para algo que Deus vai fazer, tem um levante. Porque aquilo que não é natural, irmãos, escuta isso, é sobrenatural. Sobre uma moça, sobre um rapaz, fala, qual que é o meu defeito, gente? Parece que para mim não dá certo. Sempre parece que quando vai acontecer, tem um problema. O inferno não tem revelação, mas o inferno conhece a movimentação do homem de Deus e de uma mulher de Deus. Quando os muros chegaram na metade, é que o inferno se reuniu. Sambalate e Tobias chamaram os árabes, os amonitas e os asdoditas, reuniu todo mundo. Agora não são mais fracos, agora está na hora de intimidar. Está recebendo palavras contrárias, está sendo bombardeado na mente que não vai dar certo, está tendo aquelas crises de ansiedade, tá? Sabe aquela, tá, não morre não, irmãos, fica em paz, não morre não. Aleluia. Só pegar a Bíblia, dobrar o joelho e falar, Senhor, tem uma promessa, aleluia, e eu vou vivê-la. Tem uma promessa e eu vou vivê-la. Tem uma promessa e eu vou vivê-la. Não se permita, no mês de agosto, parar os projetos. Escuta isso, por favor, que Deus pode realizar no fechado banco, dia 30 de dezembro na sua vida. Não permita que o nome do Senhor não seja glorificado nesse tempo. Não permita isso, porque a pior coisa para um homem de Deus é não ter um testemunho no tempo da sua luta, coerente com a palavra que ele carrega. Está difícil, não deixe que a sua boca anule a promessa que Deus te fez. Está impossível, deixa Deus fazer para que todos vejam Deus em você. A sua idade não é propícia, não ri atrás da tenda, não. Deixa Deus fazer o milagre para que todos vejam que foi Ele que fez. Eu não sei qual a promessa que Deus te fez, e eu estou rodando esse tempo todo, há quase 30 minutos para te falar algo, em nome de Jesus. Tire os teus olhos do Cronos. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou perdendo, o senhor não sabe o que a minha vida está virando. Deixa Deus fazer da sua história um testemunho, para que outras mulheres, para que outros homens possam ver Deus em você. Essa palavra hoje é para quem está vivendo um tempo difícil, e está pensando em desistir, mesmo carregando uma promessa. Escolhido não tem escolha, irmãos. Escolhido não tem escolha, irmãos. Deus te chamou aqui nessa noite para te falar isso. Não importa se está em agosto. Eu não estou preocupado se você já está vendo o fevereiro de 2027. Eu não estou preocupado se já está fazendo plano para daqui a 10 anos. Eu não estou preocupado. Eu só quero te falar uma coisa. Quem te prometeu é fiel para cumprir na sua vida. Quem tem pedidos nesse altar aqui é fiel para viver
o que Deus tem para a sua vida. Pastor, essa noite é para mim. Eu tenho promessas, mas eu estou cansado. Deus te trouxe aqui para renovar as tuas forças. O lugar que você profetizar, vai viver aquilo que a tua boca está profetizando. Cuidado com as palavras que você está liberando, porque só você pode atrasar o agir de Deus sobre você. Que você tenha o melhor mês de agosto da sua vida. Que o Senhor te esconda do homem e da mulher enganosa. Que tudo aquilo que não for natural na sua vida, você entenda que é sobrenatural. Que você se posicione para viver aquilo que Deus tem para você, independente se está difícil, se está impossível, porque para os nobres, para os fortes, as batalhas são maiores. Tudo aquilo que é relevante, não vem um secretário não, muitas vezes vem o próprio inimigo para nos parar. Só prossegue, seja fiel ao Senhor, seja fiel à palavra que Ele te fez. Que você tenha o melhor mês de agosto da sua vida, que o Senhor te esconda, que o Senhor te prospere, que a mão poderosa do Senhor seja sobre a sua vida, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E todos dizem: Deus abençoe a todos, até terça-feira, em nome de Jesus.